essa história é tão estranha que a própria família da Marielle, ela acabou contribuindo para que essa investigação fosse atrasada. Por quê? Porque teve um dado momento que se quis federalizar. Aí disseram, não vamos federalizar não, porque o presidente, que na época da morte era Temer, mas na investigação o presidente era Bolsonaro. Aí vamos ficar no Rio de Janeiro. E ficou no Rio de Janeiro. E ficou justamente com essa turma... Com a carta da Polícia Civil Carioca. Com essa turma que queria encobrir as investigações. Quando o Lula assume, puxa, e aí a Polícia Federal, que queria desde o começo investigar, que a própria Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, queria que fosse federalizado o processo, acabou descobrindo. Porém, toda a imprensa brasileira, olha o que eu estou dizendo, é o segundo tema. O mais importante é que os caras foram punidos, os caras eram aliados do PT carioca, né, apoiadores da Dilma, de tudo, eles estavam sempre ali presentes em toda a história, mas eu quero falar da imprensa. Como se tentou ligar, porque o carro que matou Marielle saiu do condomínio de Jair Bolsonaro. Sim. O que fez o Jornal Nacional, meu amigo. Pois é, então assim, o presidente Lula afirmou, nós somos governados por um presidente que não quer a democracia, que é envolvido com milícias, que participa, inclusive, da morte de uma vereadora. Aliás, a manchete do Jornal Nacional induzia isso, né? Induzia. Porque eu lembro com muita clareza que o Bonner disse, o miliciano que foi preso é vizinho de Jair Bolsonaro. Pois é. Né? Fulano de tal já foi diversas vezes no condomínio em que mora o presidente Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto... E Bolsonaro, na época, estava na Arábia Saudita. O seguinte, onde é que estão as investigações das fake news? Porque se isso não for uma fake news, você induzir ser a maior emissora de televisão, a maior veículo de comunicação do Brasil, porque é rádio, TV, jornal, impresso e site de internet. Você induzir toda a população brasileira que o presidente da... Olha a liberdade como é bonita. Olha a liberdade como é linda. Que ela pague civilmente ou criminalmente, mas ela teve liberdade sem nunca ter sido contestada pelo presidente da República de falar isso, que olha, o presidente da República, e aí todo mundo, se isso não for influenciar nas urnas, o que será que influencia as urnas? Então, é uma aula para esses picaretas da esquerda, tudinho, que quer tutelar, mas quem trabalha com fake news são vocês! Bando de eu vi na televisão, nesse final de semana, de Narte e Renato, uma coisa interessante. Eu já tinha sentido, já tinha percebido isso algumas vezes, a frustração de alguns jornalistas em abordar dois temas que para eles foram muito caros nesse final de semana. O primeiro foi a questão dos móveis. Sim. Os móveis do Palácio do Planalto. Ou seja, depois de tanto tempo, teve um fantástico. Encontraram. Teve um fantástico. Teve um fantástico especial. Eles encontraram os móveis que o Lula e a Janja disseram que tinham sumido do Palácio do Planalto. E outra foi exatamente essa daí. O caso Marielle, onde se desvendou os mandantes do crime de Marielle, e mesmo assim, até agora, ainda tem gente querendo associar o crime, de uma certa forma, o crime de Marielle, porque surgiu um personagem no meio disso tudo, Braga Neto. Mas, gente, o Braga Neto era o interventor do Rio de Janeiro na época em que o presidente não era o Jair Bolsonaro. O presidente era Michel Temer. Isso tem que ficar muito claro. O Braga Neto era interventor do Rio de Janeiro. Lembra que houve aquela confusão, Renato, no Rio de Janeiro? O Braga Neto foi convocado por Michel Temer para ser o interventor dele no Rio de Janeiro. A questão do Boulos, que está disputando a prefeitura de São Paulo, ele por várias vezes
ele acusou diretamente o sim. então presidente Jair Bolsonaro. Tem vídeo dele, inclusive, pelo acusando, assassinato de Marielle. Olhe o nível que a gente chegou, porque isso tem que ser falado, tem que ser puxado um a um, porque o Jair Bolsonaro, como eu digo, é um idiota patológico. Porém, ele também está sendo muito perseguido. Ele tem um processo ilegal contra ele. Ele tem toda uma imprensa que é useira e invezeira em falsear informações. A Rede Globo de televisão, essa semana, foi pega 2 vezes com mentiras, uma pós-eleitoral, que foi os móveis, mais uma, e na véspera da campanha, que foi a questão do condomínio. Que o cara saiu, no condomínio de Bolsonaro, o assassinato saiu. Então, a Rede Globo já cometeu crime eleitoral até com o ex-presidente Lula, a questão do debate de Collor, que agora pede desculpa, né? Também pediu desculpa porque Roberto Marinho apoiava o golpe militar. É engraçado isso. E daqui a 3 meses, é tão safadinha que daqui a 3 meses ou 6 anos vai pedir desculpa. Porque naquela época o Bonner exagerou. Aí tira o Bonner e bota outro. É assim que funciona a indústria de fake news, comandada pelo PT e pela Rede Globo de televisão.